Gente, então lá. Então, na página 58, a questão 37, você vai observar qual gráfico, né? O valor de x, né? O valor de x é o quê? É o eixo horizontal. Se você traça uma reta paralela ao eixo y, se ele não vai intersectar mais que um ponto. Porque a gente já sabe que para ser função, todo valor de x tem que estar associado a um único valor de y. Então, por exemplo, se você vem na letra A, é função. É uma função constante até, né? Todos os valores de x vai ter o mesmo valor de y. Então, aqui é função. Cada valorzinho de x está associado a um valor de y, que no final é o mesmo. Por isso é função, e ela é chamada de função constante. Na letra B, também é uma função. Inclusive, vocês vão ver daqui a pouco que é uma função quadrática. É uma parábola. Se você pegar cada valorzinho de x, ele está associado a apenas um valor de y. Não vai acontecer de você passar uma reta e ter dois valores. A reta intersectar dois valores, tá? A C aqui embaixo, vocês estão vendo que é como se fosse uma elipse, né? Essa C aqui não é função. Se você traça uma reta paralela ao eixo y, observa que ele intersecta. Alô, alô, quem está ligando o microfone? Aqui. Então, a C não é função. Se você traça uma reta paralela ao eixo y, ele vai intersectar em dois valores. Então, o valor de x, na letra C, ele está sendo associado a dois valores. Então, não é função. A letra D, né? Mesma coisa. A letra D não é função. Por que não é função? Porque o valor de x aqui, ele está sendo associado a vários, infinitos valores de y. E já sabemos que para ser função, só pode estar associado a um único valor de x. Na letra E, é função, né? É uma função, inclusive, exponencial, vocês vão ver no segundo ano. E na letra F, também vai ser uma função, né? Uma função composta, mas se você observar, se você vai traçando retas, né, paralelas ao eixo y, você vê que ele só intersecta um único ponto do gráfico, tá? Então, quem assistiu a aula do Ferreto ontem soube fazer essa questão número 37 tranquilamente, tá? As aulas que eu peço para vocês assistirem, né, do YouTube, elas realmente vão te ajudar bastante, né, a entender, a compreender o conteúdo. Então, por mais que de repente vocês estejam a acumular, pegue um dia para assistir todas essas aulas e resolverem esses exercícios do livro que eu estou propondo, tá bom? Questão número 38. Determine o domínio e a imagem das funções representadas em cada gráfico. Gente, domínio... Isso, muito bom de entender, né? As aulas do Ferreto, né, Marcos? Então, olha só. Domínio e imagem. O domínio é sempre o quê? Os valores de x. Então, é o y. É a reta horizontal. A imagem são os valores de y, né? Ou seja, né? É a reta vertical. Então, o domínio vai ser aonde o gráfico se encontra nos valores de x, na horizontal, e a imagem aonde o gráfico se encontra nos valores de y, na vertical. Então, por exemplo, na letra A da 38, é esse gráfico aqui. Vocês vão ver que em x ele está de menos 3 a 7. Observem aí o gráfico na letra A. O valor de x, onde o gráfico se apresenta na reta x, é de menos 3 a 7. Observem que o menos 3 e o 7, a bolinha está fechada. Então, é um intervalo fechado. Você pode escrever o domínio do jeito que está lá no livro. X pertence aos reais, tal que menos 3 é menor ou igual que x, menor ou igual que 7. Ou também você pode escrever como intervalo. Como seria o intervalo? Vou colocar aqui no quadro. Intervalo fechado.
Então, aqui na 38, letra A, você também pode escrever assim, domínio de F. Como o gráfico no X é de menos 3 a 7, né? Bolinha fechada, então intervalo fechado, menos 3 a 7. Pode colocar assim também, tá bom? Já a imagem é aonde o gráfico se encontra no eixo Y. Observe que o gráfico só está entre 1 e 3. Olha aqui. Ele está entre o 1 e o 3 aqui no eixo Y. É só esse pedacinho que ele ocupa no eixo Y. Entre o 1 e o 3. Então, você pode escrever imagem é Y que pertence aos reais, tal que 1 é menor ou igual que Y, menor que 3. Ou você pode também colocar como intervalo. A imagem de F está entre 1 e 3. No caso, como a bolinha é fechada, então o intervalo também é fechado, tá? Tá aqui fechadinha a bolinha no 1, tá fechadinha a bolinha no 3, tá vendo? Então, domínio são os valores de X, imagem são os valores de Y, tá? É só você ver no gráfico até onde o gráfico vai, tanto no X como no Y, tá bom? Dúvidas aí, letra A, gente? Não? Bem, de novo, eu não estou acompanhando o chat, tá, gente? O desktop está lá no outro quarto. Então, se alguém tiver alguma dúvida que não tem microfone, se alguém puder olhar, ler, né? Quem tiver e puder me falar a dúvida do colega. Vamos para a letra B. Aqui na letra B, observem. O domínio é o X. Então, o gráfico é um M, né? Parece um M de Maria. Observe que em X ele está de 0 a 5. Então, o domínio é X pertence aos reais, tal que X, né? Está entre 0 e 5. 0 menor ou igual que X, menor ou igual que 5. Observem que aqui a bolinha também é fechada. Você pode colocar desse jeito ou colocar como intervalo. Como que seria o intervalo? Agora a letra B. Como ele está entre 0 e 5, então intervalo fechado, 0 e 5. A imagem, observe, de novo, ele é como se fosse um M, né? Em Y, ele vem de 0 e vai até aqui, naquela pontinha do M. A pontinha do M é 5. Então, ele é de 0 a 5. Isso é a imagem dele, também fechado. 0 a 5. Então, domínio, X pertence aos reais, 0 menor ou igual que X, menor ou igual que 5. E a imagem é igual também. Tudo é de 0 a 5. Dúvidas na letra B, B de bola? Então, vamos para a letra C. A letra C, gente... Não, ótimo. Na letra C, observem que você tem a bolinha aberta. Olha aqui, ó. Tá bolinha aberta e bolinha aberta. O que significa a bolinha aberta? Significa que o intervalo é aberto, ou seja, esse número não pertence ao intervalo. Tá? Estão enxergando? Então, olha só, em X, né, que é o eixo horizontal, ele está vindo de menos 1 a 5, só que de menos 1 a 5, nem o menos 1, nem o 5 entram, porque a bolinha é aberta. Então, agora, na letra C, intervalo aberto, ó, para fora, o colchete. Tá vendo? Então, ele é de menos 1 a 5. A mesma coisa vai acontecer com a imagem, que a bolinha é aberta. Só que agora, na imagem, ó a imagem. Ele em Y é menos 2 e vai até o 4. Então, a imagem, que é Y, é de menos 2 a 4, também bolinha aberta, ou seja, intervalo aberto, de menos 2 a 4.
Ou vocês escrevem desse jeito, domínio e imagem, como intervalo, ou então escreve como conjunto. Como que é como conjunto? Eu não estou colocando porque tem lá. Quando eu coloquei o livro para vocês, a versão PDF deles, a versão PDF dele lá no terceiro bimestre, no tópico terceiro bimestre, eu já coloquei com a resposta. Então, vocês podem acompanhar. Quando é conjunto, você escreve assim, domínio, x pertence aos reais, tal que menos 1 menor que x, menor que 5. Observe, não tem mais um menor ou igual, porque não entra, né? Por isso que a bolinha é aberta. Então, fica só menor, tá bom? Dúvidas? Vamos para a D. Ó aqui a D. Ó o gráfico da D. Aí você tem que ver, domínio são os valores de x e y, né, é a imagem. Então, em x, o gráfico está indo do menos 3 até o 1. Observe que o menos 3 e o 1, no x, que é o vertical, que é o horizontal, menos 3 a 1, ele está com a bolinha fechada. Então, o intervalo é fechado. Domínio aí, né? Intervalo fechado, do menos 3 a 1 na letra D. Então, domínio, menos 3 a 1, né? E agora, a imagem, observe, a imagem é o valor de y. Observe que esse gráfico aqui, ele está variando entre menos 1 e 1. Ele está exatamente entre esses dois valores, menos 1 e 1. Então, a imagem vai ser, né, o intervalo fechado de menos 1 a 1, tá bom? Menos 1 a 1. Letra E. Letra E também é uma função, você vai ver que é uma parábola, uma função do segundo grau, tá? Observem, o valor de x dela, né? Ela vai variar entre menos 2 e 5. Observem, o menos 2, a bolinha está aberta, o 5, a bolinha está fechada. Então, intervalo aberto no menos 2, fechado no 5, o domínio. Enxergaram? Tá todo mundo vendo? Então, letra E. Na letra E, aberto em menos 2, fechado em 5. Isso, o domínio. A imagem, o valor de x dela, observe, menos 1 a 3. Olha aqui a parábola. Menos 1 está fechado. E o 3 está aberto. Então, no y, que é a imagem, é o intervalo fechado no menos 1, aberto no 3. Tá bom? Então, fechado no menos 1 e aberto no 3, tá? Então, ó, esse exercício é para vocês não esquecerem. Domínio são os valores de x, que é na horizontal, é o eixo das abscissas. E a imagem, né, são os valores de y, que é na vertical, é o eixo das ordenadas, tá bom? Ninguém vai esquecer isso não, né? Para finalizar aí a questão 38, tem a F e a G. Observem a letra F, né? A letra F, os valores de x variam de 2 a 10. O 2 está fechado e o 10 está aberto. Então, olha aqui, ó. Na letra F, o x varia de 2 a 10. 2, bolinha fechada. O 10
bolinha aberta. Então, domínio, intervalo de 2 a 10. Dois fechado, 10 aberto. Então, tá aí. E, né, o valor de Y, observe que ele é bem pequenininho. Tá entre 5 e 7, né? Tanto 5 bolinha fechada, como 7 bolinha fechada também. Olha aqui, ó, essa função, o valor de x, de y dela. Essa função tá toda entre, né, 5 e 7. Deixa eu ver se tá dando para vocês enxergarem. Ela tá toda entre 5 e 7, bolinha fechada, ou seja, intervalo 5 e 7. Cinco e 7, né? A função está toda compreendida entre esses valores. Para finalizar, a letra G. Na letra G, nós temos, né? Em Y, ele está de menos 6 a 1. Observem que menos 6 e 1 tá tudo com a bolinha aberta. Aqui, esse. Menos 6 a 1, tudo com a bolinha aberta, o valor de x. Então, intervalo aberto, menos 6 a 1. E o valor de y é de menos 1 a 6. Agora, de menos 1 a 6, que é y na vertical, já temos bolinha fechada, né? Aqui, ó. Menos 1 a 6. Aqui. Menos 1 a 6 já é bolinha fechada. Tá vendo? Então, para terminar essa questão 38, letra G, nós temos o domínio, que ficou menos 6 a 1 aberto. E a imagem, menos 1 a 6 fechado. Tá? Então, aí é a questão número 38, que era só para vocês verem domínio e imagem da função através do gráfico. Também, na quinta-feira, eu passei uma aula do Ferreto, né, onde ele fez vários exercícios sobre isso, né? Quem assistiu também tenho certeza que não teve dificuldade para fazer esse exercício, esse 38, tá bom? Ótimo, Marcos. Bem, o 39 vai dar para a gente fazer melhorzinho, porque eu desenhei ele aqui, aí vocês vão acompanhar ele direitinho, ele não vai ser assim só oralmente, né? 39 está aqui no quadro. Ele deu o gráfico para vocês, pediu letra A, B e C, tá? Então, dado esse gráfico, né? Observem, é uma função, né? Para cada valor de x, você só tem um valor associado em y, né? Então, é função. Ele pediu na letra A, f de 4. F de 4 nada mais é do que a imagem de 4, tá bom? Então, x é 4. Qual que é o valor de y quando x é 4? Então, é só você verificar no gráfico. Onde que está o meu 4? Ah, o meu 4 está aqui. Esse aqui é o meu 4. Quando x é 4, ó, eu vou subir aqui, ó, até o gráfico, até a reta do gráfico. Ele está aqui. Esse valor que ele associa é o 2. Então, observe, f de 4 é 2. Tá ok? Então, perguntar f de x nada mais é do que a imagem de x, o valor que ele associa. Então, f de 4, o 4 está sendo o quê? Ligado no 2. Então, f de 4 é igual a 2. Acertaram? Fizeram? Acertaram? Alguma dúvida? Se eu perguntasse para vocês, f de 6
O que é f de 6? Não, Marcos. Agora me responde isso. O que vai ser o f de 6? Vai, que eu tô com uma... F de 6 é 4. Ótimo, Marcos. Ótimo, Lívia. Responda para mim. O que é o f de menos 2? 0. Muito bom, Marcos. O que é o f de menos 6? 2. Ótimo, Marcos. Muito bom. Né? Então, você observar, né, a imagem de x, é só você vir aqui no número, em x, e ver aonde que ele está sendo associado. É só ver aonde que ele está indo no gráfico, tá bom? Aqui, f de menos 3. A última que eu pergunto. Qual que é o f de menos 3? Deixa eu olhar quem está acompanhando. Menos 2, ótimo. Menos 2, Lívia. Lívia e Marcos, parabéns. Todo mundo respondendo. Então, continuando. No B, ele quer saber os zeros da função. Olha esse nome, zeros da função. Nada mais é do que os valores de x, onde o f de x é zero. Ou seja, são os valores de x, onde a imagem é zero. Normalmente é fácil de você verificar quais são os zeros da função no gráfico. Por quê? Porque os zeros da função é exatamente o valor de x que intercepta o eixo e, né, no eixo x. Então, quando f de x é zero, o que está querendo dizer? Que o y é zero. Se o y é zero, o y não é aquela parte da coordenada que diz se sobe ou desce. Quando o y é zero, não sobe nem desce. Então, ele fica exatamente na reta x. Então, é só você observar quais foram os pontos que o gráfico interceptou o eixo x. Observem aqui. Ele interceptou o eixo x no menos 4. Então, menos 4 é zero da função. Ele interceptou em menos 2. Então, menos 2 também é zero da função. Ele interceptou também aqui, ó, no 1. Então, 1 também é zero da função. Então, gente, essa minha função, ele tem 4 zeros. Os quatro zeros. Tem 3 zeros. Os 3 zeros são x igual a menos 4, x igual a menos 2 e x igual a 1. Esses são os zeros da função. Então, não se esqueçam, zeros da função são os valores de x, onde f de x é igual a zero. É exatamente os pontos que interceptam o eixo x, né? O eixo das abscissas. Alguma dúvida? Tranquilo, ótimo, Marcos. E na letra C, ele está pedindo o que a gente fez na questão 38. Quer ver o domínio e a imagem. Então, quem não conseguiu pegar 38, né? Porque a gente fez oralmente, presta atenção aqui na 39, aproveitando que está aqui desenhado o gráfico, né? Domínio de f. Domínio de f são os valores de x. Então, você vai olhar, né? Em x, o gráfico vem de menos 6, ó, ele está aqui, ele vem daqui de menos 6, e ele vem até o 6. Ou seja, x, que é o domínio, o gráfico está limitado, né, nesse intervalo de menos 6 a 6. Observe, a bolinha está fechada aqui e a bolinha está fechada aqui. Ou seja, tanto menos 6 como 6 entram. Então, no domínio, vocês podem colocar fechado de menos 6 a 6. Tá? Que é onde ele se encontra, né, no eixo x. Ou você coloca assim, em formato de intervalo, ou pode colocar como conjunto. Como que seria com conjunto? Entre chaves, x pertence aos reais, tá ok. Olha, o x está entre menos 6 e 6.
Menor ou igual. Então, ó, menos 6 menor ou igual que x, menor ou igual que 6. Tá? É desse jeitinho. A imagem já vai ser onde o eixo está, onde o gráfico está no eixo de y. Observem, o meu gráfico agora, ele vai até aqui, não é? Ele então vai até aqui e ele vai, o último ponto dele, ó, ele desce só até aqui. Então, em y, ele está limitado aonde? Do menos 2, bolinha fechada, ao 4, também bolinha fechada. Então, a imagem já vai ser onde o gráfico se encontra em y. Ele está aqui, nesse intervalo, de menos 2 a 4. Tá bom? Então, também fechado. Ou você coloca assim, menos 2, 4 fechado. Ou então, você pode também colocar como conjunto. X pertence aos reais. Tal, X não, porque agora é domínio, né? É Y. Y pertence aos reais. Tal que Y, ele está entre menos 2 e 4. Então, ó, menos 2 menor ou igual que Y, menor ou igual que 4. Tá bom? Desse jeitinho. Tá? Então, domínio são os valores de X, imagem os valores de Y. Tá bom, gente? X, horizontal, eixo das abscissas, Y, vertical, eixo das ordenadas. E assim a gente finalizou a correção do exercício do livro, né, dado até agora. Hoje eu não vou passar dever nenhum, hoje eu não vou passar nenhuma aula do Ferreto para vocês assistirem. Hoje, né, a reposição é apenas a aula de hoje com essas correções. E agora eu vou disponibilizar o restante da aula para tirar a dúvida da lista. Lembra que eu coloquei já